Todos nós, em algum ponto da nossa vida, já passamos por momentos em que a gente teve medo de se desfazer de alguma coisa. E eu passei por isso recentemente. Como vocês já sabem, eu comprei uma câmera nova e acabei ficando com 2 câmeras por um tempo. E eu passei 2 semanas pensando e inventando situações em que talvez eu poderia precisar de 2 câmeras para gravar os meus vídeos. Simplesmente pelo fato de que nós, seres humanos, nos apegamos às nossas coisas. E mesmo elas não tendo sentimento nenhum, sendo objetos inanimados, a gente cria esse vínculo e acabamos supervalorizando essa relação com as nossas coisas. Isso é completamente sem sentido, mas como eu falei, acontece com todo mundo e aconteceu comigo. Mas como vocês já sabem, eu tenho um longo caminho de treinamento e de aprendizado com o desapego e a autoanálise. Então eu dei um prazo para mim mesmo de 2 semanas para decidir se eu ia realmente ficar ou vender a minha câmera antiga. E eu até testei alguns cenários onde talvez seria útil usar 2 câmeras ao mesmo tempo, como o vídeo do diário que eu fiz 2 semanas atrás. Mas na prática, acabou sendo muito pior por conta da matemática básica. Uma pessoa mais uma câmera igual a controle. Uma pessoa mais 2 câmeras igual ao caos. Porque eu trabalho, escrevo, gravo, edito e faço todo o meu workflow de trabalho sozinho. Mas eu faço uma coisa de cada vez e, como eu sempre falo, a multitarefa é um mito. Na verdade, o multifoco é um mito. Inclusive, eu vou até usar a câmera para mostrar para vocês como o nosso cérebro funciona. Olha aqui para esse livro. A câmera focou nele. Agora eu vou tentar focar em mim ao mesmo tempo. E é impossível, porque a física e a ótica não permitem, porque a gente só consegue focar em uma coisa de cada vez. Então, obviamente que trabalhar com 2 câmeras e ainda pensar no que eu tinha para falar se tornou impossível. E eu ficava olhando de uma câmera para outra ansiosamente, tentando entender o que eu estava fazendo. O que eu achava que seria a minha solução acabou criando um novo problema. Ficou mais difícil de trabalhar e ainda abriu margem para mais erros, porque eu não estava focando em uma coisa só de cada vez. Inclusive, se vocês voltarem lá no vídeo do diário, vocês vão perceber que em muitos detalhes o foco se perdia, porque eu não estava prestando atenção nos detalhes como eu normalmente presto. Mas enfim, já deu para entender um pouco sobre esse ponto do foco. E o que eu quero te dizer, na verdade, isso foi só um jogo do meu próprio cérebro tentando me distrair do motivo real de eu querer ficar com 2 câmeras, que era o apego emocional, porque a T6i foi o gatilho que me fez focar no meu trabalho e, consequentemente, acabou mudando a minha vida. Inclusive, sabe como eu comprei ela em primeiro lugar? Porque eu tava mal de dinheiro. E eu acabei vendendo meu carro, que era um Vectra 2008, porque eu já tava beirando ali os R$1.000 por mês de gasolina só para andar dentro da cidade, porque o carro gastava muito. Então eu vendi, peguei uma parte da grana, paguei algumas contas, peguei o que sobrou, comprei uma MacBook e a Canon. Isso foi lá em junho de 2018 e desde então eu vinha usando até hoje a mesma câmera, que inclusive confirma aquele velho ditado: faça o máximo que você puder com o pouco que você tem. E eu nem pretendia trocar de equipamento tão cedo, mas apareceu uma oportunidade e eu acredito muito em aproveitar as oportunidades assim que elas aparecem, então eu resolvi investir. Inclusive eu contei sobre essa decisão lá no meu podcast que voltou essa semana e o link tá aqui na descrição. Mas então o motivo real por eu querer ficar com 2 câmeras foi simplesmente o apego emocional, por eu ter orgulho do meu trabalho e da minha trajetória, porque para muitas pessoas pode parecer bobo, mas eu dou muita importância pro meu trabalho. E aquela câmera mudou a minha vida, mudou o meu trabalho e me ajudou a mudar a vida de centenas de milhares de pessoas aqui na internet. Então, de uma certa forma, ela tinha um valor sentimental para mim. Mas coisas com valor sentimental, com o tempo só se tornam tralhas. Assim como tantas outras coisas que a gente guarda pensando que um dia talvez eu vou usar, e acabamos nunca usando. Então, como eu sou um bom e velho minimalista, eu não deixei os sentimentos do Pinho atrapalharem a lógica do Pinho. E dei pra mim mesmo a dica que eu dou pra todas as outras pessoas que estão com problemas pra se desfazer com algum item que tenha um certo valor sentimental. Fotografe. Porque as nossas memórias, elas não vivem nas coisas, elas estão dentro da nossa mente. Mas a nossa mente é falha, a gente armazena muita coisa, mas recupera muito pouco. Então a fotografia acaba se tornando uma porta de entrada para as nossas memórias. E cada fotografia que você tem acaba se tornando um gatilho para você relembrar de certos momentos da sua vida. E eu fiz exatamente isso. Vim aqui, organizei meu cenário, câmera, iluminação e tirei uma foto bem bacana para ter de recordação. Que inclusive eu postei lá no meu Instagram essa semana. E se você não tá me seguindo lá ainda, tá perdendo tempo, porque tem muita coisa interessante por lá também. E agora, cada vez que eu entrar no meu feed ou no meu arquivo pessoal de fotos, eu vou olhar para aquela foto e vou relembrar
do porquê que eu tirei aquela foto em primeiro lugar. E essa é a grande beleza da fotografia, é congelar momentos da nossa vida que com certeza a gente esqueceria com o tempo. Mas tendo uma lembrança visual, a gente consegue recuperar essas memórias. E só essa mudança no apego acaba te trazendo muitos benefícios. Você ocupa menos espaço na sua casa, se torna mais consciente com as coisas que você mantém na sua vida, além do fato de que vai ter menos âncoras que te prendem. Porque cada coisa que você tem um peso na sua vida e, consequentemente, na sua mente também, por mais que você não perceba isso. Então, ser o mais objetivo possível com as suas escolhas e as motivações é essencial, porque o destralhe, além de físico, ele é mental por consequência. Inclusive, se você acha que a fotografia é um hobby caro e que precisa de equipamentos profissionais ou de muito tempo de aprendizado, eu vou te dar uma ajuda com o meu parceiro de hoje, que é a Skillshare. Porque a Skillshare é a maior comunidade do mundo para pessoas criativas. E ela já possui mais de 40 mil aulas diferentes, tendo 800 novos conteúdos todos os meses. E as aulas são de curta duração, sem propagandas te atrapalhando, o que facilita muito o seu aprendizado. Então você pode assistir em casa, no trabalho, no transporte ou aonde você quiser. E a Skillshare usa da didática de aprender na prática, te incentivando a criar os seus próprios projetos em cima das tarefas que os professores criam, que vão te ajudar a evoluir da forma mais prática o possível. Fora que dentro dela você encontra cursos para todos os gostos e níveis de experiência. O foco da Skillshare são nas áreas criativas, como o design, fotografia, ilustração, mas também tem aulas para outros gostos criativos, como pintura, artesanato, programação, culinária e até de música. Não é simplesmente um lugar para estudar, é para aprender, é para se inspirar, interagir e aplicar o que você aprendeu, que é o mais importante de tudo. E dentro dela você pode encontrar muitas aulas que são super intuitivas, como a de fotografia com o iPhone do Dale McManus, que vai te mostrar que você não precisa de equipamentos super complexos para registrar suas memórias. E o melhor é que todas as aulas já têm legendas em português, além do aplicativo e do site estarem completamente traduzidos também. Isso te permite aprender com profissionais do mundo inteiro as melhores habilidades de cada área. Então, se você quer dar um início na sua carreira criativa, a Skillshare é um ótimo recurso para você aprender muitas novas habilidades. E o melhor ainda é que ela funciona no formato de assinatura anual, que te dá acesso ilimitado a todas as aulas sem restrições, que tá com o valor promocional de R$204, que é basicamente o preço de um único curso em outras plataformas. Então aproveita, porque as primeiras 1000 pessoas que acessarem o link aqui na descrição vão receber um mês grátis para assistir quantas aulas quiserem dentro do Skillshare Premium. Mas então, como eu tava falando, o apego emocional é uma forma que o nosso cérebro encontra de fazer a gente não sair da nossa zona de conforto, porque o nosso cérebro é preguiçoso, então ele quer inventar algumas bobagens para nós. Como pensar que eu vou sofrer muito para me desfazer da minha coleção de carrinhos, por exemplo, que é um hobby meu, não é só apego emocional. E também me lembra da minha infância, mas é um hobby, porque eu gosto de carros, mas aqui no Brasil, ter carro é para quem tem o bolso fundo. Mas se eu tiver que me desfazer da minha coleção, não vai ter problema nenhum, porque eu gosto, eu cultivo esse hobby, mas eu não tenho apego a ele. Porque eu confio muito naquele lema que eu já contei para vocês alguns anos atrás, de não trazer nada para sua vida que você não aguente perder. E isso economiza muita dor de cabeça, então antes de ter algo, se pergunta se você aguentaria perder essa coisa. Porque as pessoas normalmente depositam todas as suas economias, as suas esperanças e até a sua própria felicidade em uma única coisa. E quando uma eventual tragédia acontece, se torna quase impossível de superar. Então já evita esse problema desde o início e pensa bem antes de trazer ou manter algo na sua vida. E a inteligência emocional me ajudou muito nos últimos anos a aprender a lidar tanto com as coisas quanto com o dinheiro. Porque basicamente todo o dinheiro que eu ganho e sobra hoje eu reinvisto no meu trabalho e vou continuar fazendo. Porque se eu tivesse apego ao dinheiro, eu estaria trancado em um quarto com medo de gastar ou de perder o pouco que eu tinha. E é aí que mora o perigo, porque a gente não pode ter medo da vida, do novo, da mudança, porque é exatamente a mudança que traz o progresso. E eu sei bem do que eu tô falando, porque eu já passei por diversos destralhes de coisas que eu achava que eram muito importantes pra minha vida. Mas hoje, se eu não vejo uma fotografia, eu nem lembro que um dia eu dei tanta importância assim pra essa coisa. E esse é um exemplo claro de que a gente dá muito mais importância pras coisas em si do que para as experiências e memórias. Por isso que eu compartilho e falo tanto sobre o minimalismo, porque ele me ensinou
a entender os momentos em que eu mesmo tô tentando me passar uma rasteira, inventando desculpa pra fazer alguma coisa sem sentido. Então hoje mesmo eu já enviei a minha câmera pelo correio, que era quase uma extensão do meu braço depois de tanto tempo usando ela, mas que depois de me desfazer eu me senti, na verdade, foi aliviado de ter tomado a decisão certa. Inclusive eu quero mandar um grande abraço pro Túlio, que é inscrito aqui do canal e é o novo dono da T6i. Então nunca se esquece disso, as suas memórias não estão nas suas coisas. E a pessoa que te deu essa coisa que você tá com receio de se desfazer, nunca vai ficar brava por você se desfazer. Pelo menos não se ela se importa de verdade. Porque quem gosta da gente de verdade só quer o nosso bem e que a gente tome as melhores decisões para nossa própria vida. E se isso inclui se desfazer de algo sem utilidade para nós, que assim seja. Então pega esse final de semana e aproveita para sentar e analisar todas as coisas que você tem um certo apego emocional e pensa bem sobre isso. Se você realmente está preso a uma coisa ou a uma memória. Se for a segunda opção, tira uma foto bacana e se desfaça dessa coisa. Porque assim você nunca vai esquecer dessa coisa em si ou das memórias que essa coisa desperta em você. E se você tá na onda do desapego, assiste esse vídeo aqui onde eu falo sobre por que o desapego te deixa produtivo. Porque produtividade não é simplesmente só fazer mais, mas sim de remover o que ocupa tempo e não faz sentido. Então não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal se você for novo por aqui. Porque assim você ajuda cada vez mais pessoas a terem uma vida mais tranquila e descomplicada. Então a gente se fala logo mais e valeu!